Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast da Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, que bom que você está aqui para passarmos momentos juntos para edificarmos o nome do nosso Deus. Se você tem acompanhado a nossa lição, o nosso estudo, Administradores Fiéis à Espera do Mestre tem trazido lições maravilhosas, contemporâneas, para nós podermos refletir dia após dia no conceito da mordomia cristã. E algo em especial eu peço a você. Se você quer ter um pouco mais do conteúdo, quer saber das novidades, se inscreva no nosso canal. Vai lá, @paulistaleste no YouTube. Ou você vai no Instagram, mips.apl. Que você vai receber todas as notificações da Escola Sabatina Viva aqui da Associação Paulista Leste. E nós estamos aqui. Nós temos nossos amigos aqui presentes. Eu quero apresentar a vocês, em primeiro lugar, nosso digníssimo pastor Marcelo, que é o líder da área de mordomia cristã para todo o estado de São Paulo. Cuida também da área de saúde, tá bom? Pode ver que é um cara muito esbelto, fitness, que dá Poderia gosto de ser ver melhor. um homem dentro dessa situação, não é? Amém, né? Deus Amém. seja louvado, pastor. Dá um abraço, manda um Tá abraço bom. para os nossos amigos aqui. Abraço para todo mundo da querida Paulista Leste e para todas as pessoas que, de alguma forma, foram alcançadas pelo conteúdo, que tudo aquilo que nós dividimos aqui possa ser uma bênção na sua vida, no seu ministério e na sua liderança e na igreja local. Deus abençoe a todos. Amém. Temos aqui nosso irmão Júlio, lá da nossa querida São Miguel Paulista. Nosso doutor Júlio. Doutor não, Júlio, né? O pessoal tem mania, né? Porque a pessoa da direita fala doutor, É. eu não me sinto muito bem no ambiente, né? Mas tranquilo. Mas, meus queridos, um abraço para você, aí de São Miguel Paulista, minha igreja do coração, que eu estou lá há tantos anos, ao distrito, mas eu quero também mandar um abraço para as minhas noras, que eu não mencionei na semana passada, a Emily, a Bruna, servas do Senhor, maravilhosas, e os meus netos maravilhosos, os mais lindos desse país, é o Ivan e a Eloá. Aos meus olhos, não tenho a menor Claro. dúvida disso. Aos seus. Aos meus olhos, um julgamento absolutamente imparcial. É lógico. E um abraço também à minha mãe, a dona Edith, às minhas irmãs Sandra, Silvia e Silvana. Que Deus abençoe. a todos. Amém. Legal. E temos também nosso pastor Jefferson, que foi importado da Bolívia. Está aqui na nossa Associação Paulista Leste já há 5 anos, trabalhando conosco. Que Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado por estar aqui conosco. Manda um abracinho para os seus queridos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? É bom estar com vocês, amigos. Mais uma lição que nós vamos estudar aqui. Para você também que nos assiste, seja bem-vindo a esse momento muito especial que foi separado para você. Quero deixar aqui um abraço todo especial. Nas semanas anteriores, mencionei aqui minha esposa, mencionei a minha filha, não é, que são a razão também do meu viver, da minha existência no dia a dia para a volta de Jesus. Mas eu quero mencionar aqui também a minha sogra e minha mãe, né? Rapaz. Mandar um abraço para minha sogra, dona Shirley, meu sogro Ademir, e minha mãe, dona Márcia, lá no interior, né? Fica aí Amém. a minha gratidão pelo carinho que essas pessoas Sabedoria, especiais hein? têm por mim. É um homem de Deus. Sabedoria. Manda um abraço para a Pai, sogra. se tem alguém que não pode fazer piada de sogra, esse cara sou eu. Ok. né? O pior é que eu sou testemunha disso. Não posso. Tá bom. Meus queridos, é algo maravilhoso passarmos esses momentos aqui, mandando um abraço para os nossos queridos, nossos amigos. Mas em especial nós estamos aqui para lembrar que você faz parte dessa história. Nós estamos pedindo a você, se inscreva no canal. Se você não tem a lição, vale a pena você ter. Mande uma mensagenzinha, nós estamos aqui ansiosos para poder te abençoar com isso. E principalmente, se você ainda não tem a camisa da Escola Sabatina Viva, escreva aí, pastor, eu quero ganhar a camisa. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E você, meu querido, não se esqueça. Se inscreva, clica no sininho, faça parte do nosso podcast, mande comentários, nós teremos o prazer em poder te responder, tá bom? Nós vamos começar agora o estudo que fala sobre administrando em tempos difíceis. É a lição 11, já está no finzinho do nosso guia de estudos. E eu quero chamar você para fazer uma oração conosco, tá bom? Pastor Jefferson, o senhor pode nos abençoar nesse momento com uma oração? Claro, vamos lá. Mais uma vez, Senhor, na tua presença nós nos colocamos, primeiro para te agradecer pelo dom da vida e por tudo que o Senhor faz por cada um de nós. E nesse momento agora, Senhor, nós vamos aqui estudar, recapitular aquilo que o Senhor nos alimenta dia após dia.
que essas verdades se façam presentes em nossa vida, daqueles que nos ouvem, nos assistem. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. O verso para memorizar, Salmos capítulo 50, verso 14 e 15 diz: Ofereça a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia e eu o livrarei e você me glorificará. Administrar em tempos difíceis é algo extremamente complicado. Você vê instabilidade de governo, você vê instabilidade financeira, você vê a economia numa forma muito volátil dentro do contexto para te dar uma estabilidade de você fazer projeções. Mas a Bíblia fala, ofereça sacrifícios de ações de graças, quer dizer, em tudo você tem que agradecer. Tá ruim? Agradece. Tá Minha bom. avó falava assim, tá ruim? Pode piorar. Agradeça no ruim. E uma das coisas que minha avó me dizia era algo muito surpreendente. Ela dizia, Leonardo, agradeça porque tem gente que tá pior do que você. Sim. Se tá ruim aí, calma. Ou pode piorar, ou lembre-se, tem alguém que está pior do que você. E a lição ela começa a dizer nesse contexto porque todos nós vamos passar momentos de angústia, de sofrimento. Mas diante de tudo isso eu tenho que ter a cabeça no lugar para aprender a administrar. Sim. Como que eu posso fazer isso, pastor? Veja só, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de alguém que tinha todos os motivos do mundo para reclamar. Veja, nós passamos por uma pandemia Sim. recentemente. O mundo todo foi abalado. Mas, amigo, não tem como comparar o que nós passamos, que foi terrível, com aquilo que um personagem da Bíblia passou, Noé. Porque o mundo foi... não sobrou nenhum vivo. Só quem estava dentro da arca que praticamente ficou vivo. Os animais que estavam com ele e mais a família. Né? Ele, a esposa, os filhos e as noras. Quando ele saiu, ele podia reclamar. Ó, Senhor, não vai ter nada. Toda aquela vida que eu tinha antes, que era uma vida muito próspera, as pessoas antes do dilúvio, eu não vou ter mais. Nunca mais eu vou ter aquilo. Mas tem gente que olha o copo meio vazio e tem gente que prefere olhar o meio copo cheio. Ele olhou para tudo aquilo e fez o quê? Aquilo que o verso que você acabou de ler diz. Ele olhou para aquilo e falou o seguinte, não, peraí. Primeira ação que ele tomou, eu vou dar ao Senhor a minha oferta. Então ele vai lá, pega os animais. E por que ele deu a oferta? Lembre-se, existe uma teologia por detrás. Ele reconhece, a minha vida não é minha, assim como esses animais não são meus, não foi eu que coloquei dentro da arca. Eles são do Senhor. Então, como Deus me deu, eu vou agradecer as suas bênçãos com aquilo que Deus me deu. Porque isso é cristianismo, né? Quando você dá uma coisa que é sua, isso é paganismo. Quando você dá uma coisa que Deus colocou nas suas mãos, isso é cristianismo. Como Davi falou, porque tudo vem de ti e de tua mão todos. Então ele vai lá e agradece ao Senhor. E é incrível. A gratidão de um homem mudou a história da humanidade para sempre. E Deus falou o seguinte, a Bíblia diz que Deus aspirou aquilo como um cheiro suave e falou assim, Noé, por causa da sua oferta, eu nunca mais vou destruir a terra com água. Pode avisar para todos os seus descendentes. Uma gratidão mudou a história da humanidade. Você imagina se todos nós fôssemos gratos a Deus todos os dias. Né? Agora, é claro, ele escolheu administrar conforme o Senhor mandou em tempos de crise. Ele passou pela pior crise que a humanidade já teve. Então a Bíblia diz que ele fez a arca, fez conforme o plano do Senhor, fez tudo certinho, entrou na arca, não reclamou de ficar os 7 dias lá antes de chover. Passou mais de um ano lá dentro. Quando saiu também não reclamou. É isso que tem? É isso aqui que eu vou viver. Então nós precisaríamos, como já mencionou aqui várias vezes o nosso amigo Jefferson, a gente precisava colocar realmente Deus em primeiro lugar. O que Deus pensa a respeito da minha situação? Esse aqui é o ideal, então eu vou ficar feliz com aquilo que Deus me deu. Se Deus acha que a minha situação não está boa, então eu vou pensar junto com Ele. Só que a nossa tendência é sempre pensar assim, não, Senhor, eu tenho uma opinião para dar. Não está bom, não está legal, eu quero que seja diferente. Eu gostaria, né, como por exemplo a experiência de Moisés. Senhor, eu quero entrar na terra. Não, você não vai entrar. Insistiu, não me fala mais nesse assunto. Você quer uma pessoa mais abençoada de não ter entrado na terra do que Moisés?
que teve o privilégio de ver em visão tudo aquilo que iria acontecer. Ele morre, dali um tempo Jesus desce à terra, o ressuscita, o leva para o céu. E desde então ele está de lá, olhando para nós vivo, ressurreto, só esperando para a gente ir. Então vamos colocar Deus em primeiro lugar. O que Deus acha é o que vai ser a norma da minha vida. E eu vou adaptar toda a minha vida, em conclusão, aquilo que Deus acha que deve ser. Administrar em tempos difíceis, né? Como traz aqui o título da lição, realmente não é fácil. Sim. É difícil, obviamente. Por quê? Porque a tendência do ser humano é, na dificuldade, ele busca todas as formas de solucionar o seu problema com os recursos que tem. Ele se torna mais egoísta, mais ganancioso. Quer evitar a dor, né? Quer evitar a dor, quer resolver de qualquer jeito os seus problemas. É interessante que tem um estudo de antropologia que menciona que em épocas de crise, o ser humano tem algumas tendências. Ele tem uma tendência a buscar mais prazeres, que é para afogar as mágoas, então bebe mais, usa drogas, maior consumo de drogas, práticas sexuais ilícitas. Ele também tem uma tendência de gastar mais dinheiro com jogos de azar. É interessante, né, que as loterias no Brasil estão cada vez mais prêmios maiores, né? Ele tem a tendência também de buscar o místico, porque o ser humano quer resolver os seus problemas. Essa é a tendência natural do ser humano, não importa como, não importa de que meio. Sim. E aqui está o segredo da coisa. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, que somos servos do Senhor, não podemos entrar nessa vibe do mundo, nesse clima do mundo de fazer e resolver de qualquer jeito. Não. Nós devemos sempre centrarmos e ter nossa alegria e nossa esperança no Senhor. No Senhor. E como eu consigo isso? Somente através da comunhão, do estudo da palavra, da intimidade com Deus. Caso contrário, você não conseguirá. Você vai entrar nesse ritmo do mundo. Ô, Júlio, o homem ele tende a pensar que no momento da angústia, se as coisas não estão indo bem, Deus não está ouvindo ele, né? Ou senão ele está passando por... Deus está permitindo, assim, não, Deus tá me castigando por algo que eu não fiz de bom para ele, né? Essa é a tendência do homem pensar. Interessante que lá em Salmos, no capítulo 120, nós encontramos vários versos ali no livro de Salmos, mas capítulo 120, versículo 1 diz assim, olha, na minha angústia eu clamo e o Senhor ele me ouve. Isso não quer dizer que ele vai te responder... Que não tenha angústia. Exatamente, que não tenha angústia e que nem ele vai te responder imediatamente. Eu peço, o Senhor já resolve da forma que eu quero. Não é assim que funciona. Mas todas as orações, os momentos que nós clamamos, o Senhor ele sempre vai estender os seus ouvidos para nos ouvir e nos dar a capacidade de entendermos que ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Será que eu tenho essa paciência em poder esperar o Senhor responder daquilo que eu preciso? A Bíblia, eu já mencionei aqui em outras lições, mas volto nesse texto, né? Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Então, normalmente, nos momentos de aflição ou de dificuldades, nós pendemos a agir pela emoção e deixamos a razão de lado na maneira de agir, não é? E lá no livro de Tiago, no capítulo 1, eu quero mencionar esse texto também, no versículo 2 diz assim, olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Peraí, será que o autor aqui, Tiago, está sendo incoerente da maneira de nós agirmos? Quando você tem um problema, pastor Marcelo, você sai na rua feliz e fala assim, oi, eu tenho um problema, tô em crise. Será que você fica feliz com isso? Jamais. Claro que não, mas o texto ele completa dizendo o seguinte, olha, o versículo 2 e o versículo 3 ele diz assim, olha, sabendo que a aprovação de vossa fé, uma vez confirmada, ela vai produzir o quê? Perseverança, algumas traduções, pastor Leonardo diz, paciência, paz. O que nós precisamos em meio a momentos de angústia, de aflição que nós vivemos, é saber que nós temos, como o Júlio mesmo mencionou, temos o Senhor ouvindo o nosso clamor, dando-nos sabedoria para passarmos por aqueles momentos de provação e vencermos com a ajuda de Cristo. Não com a nossa vontade, mas com a vontade que o Senhor tem para a nossa vida. Quando você estava falando aí, eu estava pensando na área eu não conseguiria ser advogado. Que é o seguinte, você tem uma causa, agora você leva lá no juiz. Cara, você fica 6 meses, 8 meses, 1 ano com o processo lá. Uhum. O negócio rolando e não tem uma resposta. Que você tem que esperar a morosidade a morosidade da lei. Eu não aguentaria um negócio desse. Desculpe, meu amigo.
Você falando 6 meses. Tô sendo Coisa mais bondoso, né? comum, 10 anos, 12 Pois anos. é. Uau. Tem um processo agora que a gente está envolvido aí que está rolando desde 2004 Então, e ainda não e terminou. não tem, Eu tenho um processo exatamente. na minha família que roda desde 89. Nossa, Como é isso que aí. pode, né? 89. Mas a lição diz o quê? Confia no Senhor. Né? Confia no Senhor. O Senhor, tudo está nas suas mãos. Então, as suas causas, as suas dores. Não, por que Deus não resolve logo? Amigo, mas Deus não está resolvendo só o seu problema. Ele está resolvendo o problema do universo. Então, a sua questão, ela está dentro de um sistema de coisas. E que o Senhor consegue incrivelmente resolver a minha vida dentro de todo esse sistema. Que não dá para entender, mas ele consegue fazer isso. Né? E é interessante a gente parar para pensar, e eu quero falar para você que está nos assistindo aí. Às vezes você pode estar aí orando a Deus, pedindo uma resposta, pedindo para que possa ser aliviado o teu sofrimento. Se você está passando por problemas financeiros, eu quero que você tenha uma coisa predominante na tua mente agora. Quando você ora a Deus, você sempre vai ter uma resposta. Mas às vezes não vai ser uma resposta que nós queremos, Da maneira que você quer. mas é na forma como tem que ser. Mas nós nunca vamos passar por desapercebidos diante de Deus. E é onde que nós precisamos aprender a confiar em Deus e não nos nossos recursos. Você já percebeu que quando alguém está doente em casa, algum problema, uma dificuldade, nós vamos para médicos, nós vamos para tudo quanto é... Vai para médico, vai para pai de santo, vai para curandeiro, vai para benzedeira. O último que nós vamos procurar é Deus. Ó Deus, minha família, meu filho está doente, tem isso. Tem gente que o aquilo. problema é financeiro, a gente não mencionou aqui, mas aí joga vou na falar. loteria, vai na pirâmide financeira. Não, já que Deus não resolve, Deixa então eu eu vou resolver. resolver do meu jeito. E ainda pior falar assim, Encurtando não, caminhos, pastor, né? fica tranquilo que se eu ganhar na loteria, eu devolvo o dízimo. Com coisa que uma coisa Você- resolve a outra, Não. né? A Pastor, vida não o é senhor assim. falou algo muito interessante no começo, da questão da gratidão. Sim, Nós precisamos ser gratos o tempo por todo, né? tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Sim. Sempre ser gratos. Agora, interessante, nessa linha de pensamento, né? Às vezes você está esperando uma resposta para uma oração tua há 6 meses, como há 1 ano, Desde 89, desde né? 89, há 40 anos, quem sabe você está esperando uma resposta. Agora, Deus ele tem meios de responder a tua oração. Isso. Como eu mencionei ali no texto, Deus ele sempre nos ouve, mas isso não quer dizer que ele vai responder no momento que você quer. E quais são as maneiras de Deus responder às nossas orações? Ele pode falar sim para a sua oração. E como é gostoso ter uma oração atendida, não é Nossa. verdade? Um carinho de Deus no momento de crise. Deus também pode falar para nós, espera um pouco. Não é o momento ainda. E aí, nesse espera um pouco, ele nos dá a paciência, a paz, a perseverança que nós precisamos. Ou ele pode responder para nós simplesmente não. Agora, quando Deus responde não para nós, queridos irmãos, parece que dói, não dói? E aí nós colocamos na mente que Deus não está nos ouvindo, que ele não quer atender a nossa oração. E muitas vezes nós queremos o desejo do nosso coração, não a vontade dele em nossa vida. Muito importante isso que você mencionou, pastor. Ou todos mencionaram. A questão das orações respondidas ou não. A lição de domingo já vem falando sobre colocando Deus em primeiro lugar. E nós lembramos de Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois, né, as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós colocamos o problema que nós temos em uma condição maior do que o próprio Deus. Então, às vezes, nós oramos por um emprego, mas nós não oramos para Jesus, nós oramos pelo emprego, entende a diferença? Oramos pelo emprego e não oramos para Jesus, porque nós não estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Nós, da Igreja Adventista, nós temos um exemplo muito claro disso, que nós temos vivido, e eu acho que muitas vezes não temos dado a devida atenção, que é o caso dos comportores. Todo mundo aqui já comportou, imagino, né? Sim. Inclusive eu. Sim. E nós comportores sabemos que quando um comportor sai, preocupado com a dívida, preocupado em pagar as contas, preocupado com o dinheiro, Não vende. não vende. Meus amados, você que nos assiste, é uma coisa extraordinária. Para você que não sabe, a comportagem é um método pelo qual nós também pregamos o evangelho. Porque o comportor sai vendendo livros de saúde, livros de educação e também livros religiosos que pregam, que falam do amor de Deus. E igrejas, muitas igrejas já foram fundadas através da comportagem.
E quando o comportor sai preocupado em ganhar dinheiro, ele não vende, porque o foco dele está no dinheiro. Mas quando o comportor de manhã olha e fala assim, hoje eu vou quebrar as correntes do inferno. Hoje eu vou sair e vou levar uma alma para Jesus, né? O fogo do Espírito vai me acompanhar. O que acontece? Caminho aberto. É algo extraordinário, caminho aberto, vendas, chuva de bênçãos. Amém. Percebam porque o comportor saiu pondo o reino de Deus em primeiro lugar. E nós conhecemos essa história de cor e salteado em nossas igrejas, não é verdade? Sim. Só que o que acontece com o comportor também pode acontecer com o advogado, com o professor, na minha casa, na minha escola, no meu lar, em todos os aspectos da minha vida. Se eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar, os milagres vão acontecer, sim, as bênçãos virão, sim. Talvez não exatamente como você queira, mas elas virão. Se eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque o nosso Pai tem compromisso conosco. Júlio, eu aprendi uma coisa com a sua área. Uma vez uma pessoa me processou, pelo menos aos meus olhos e aos olhos da igreja, o camarada estava errado, mas ele estava no direito dele, ele me processou. E eu fiquei esperando 1 ano e meio, para justamente chegar no dia que ia ser decidido mesmo. E roda, e eu lá desesperado, né? E eu, Senhor, por que isso não resolve logo, né? Por que nós não vamos logo? Bem, o que eu aprendi com isso? Primeiro, eu orei muito mais nesse 1 ano e meio do que eu já tinha orado durante a minha vida, porque eu não queria, né, que a igreja pagasse por um erro que eu tinha certeza que eu não tinha cometido. Segundo, Deus não estava trabalhando só no meu coração. Deus estava trabalhando também no coração dessa pessoa. Tanto, Júlio, que olha só, chegou no dia, ia ser videoconferência, né? Aí eu liguei para a pessoa, para o advogado, olha, e aí me manda o link para eu assistir. Aí ele disse, pastor, ontem ele foi lá no juiz lá, e disse assim, olha, eu não quero mais mover essa ação, eu senti que eu estava indo na direção errada, e para mim, simplesmente, vamos anular o processo. Extinguiu o processo. Isso, toca a vida. Então, uma coisa que eu gastei um monte de tempo das minhas emoções ali, apavorado, Deus já sabia, falei, mas filho, eu sei o futuro, eu vou resolver isso para você. Por que você está desesperado desse jeito? Confia em mim. Que é o caso que a lição menciona, tanto de Josafá quanto de Davi. No caso de Josafá, Josafá não deixou de fazer a parte dele. Josafá fortificou as cidades, mas ele não confiou nele mesmo. Ele confiou no Senhor. Aí Deus mandou o profeta e falou assim, ó, lembre-se, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Sou eu que vou vencer essa guerra para você. Aí imagina, o cara vai para a guerra com um coral de pessoas cantando. Não existe isso, né? Que método militar é esse? Vence a batalha. Aí vem Davi, que não tinha motivo para desconfiar, manda contar o povo. Aí Deus fala, não, amigão, eu vou castigar você e vou castigar o povo. Porque você não tem que confiar em você. Só que a misericórdia de Deus é tão grande que não nos esqueçamos de uma coisa. Foi por causa desse vacilo aqui de Davi que surgiu o templo de Salomão. Porque foi naquele momento, né, que o anjo estava ali, né, que vou matar todo mundo. Aí ele se ajoelha, faz ali o sacrifício, e aí ele compra ali aquele local, e passam-se as décadas, ali os anos, aí Deus fala, ó, é nesse lugar que você vai construir o templo. E o seu filho vai construir o templo. Que durante séculos ficou ali, para mostrar a misericórdia e a bondade de Deus. Então a melhor coisa, vamos esperar no Senhor. Ou seja, as crises são a oportunidade de Deus revelar o seu poder. Isso nos recorda de Jesus no mar da Galileia, em meio à tempestade, né? Lá Marcos capítulo 4. A tempestade veio e todo mundo desesperado acordaram a Jesus, mas eles não esperavam aquele milagre, tanto é que ficaram espantados, né? O que eles queriam? Possivelmente que Jesus pegasse um balde, tirasse a água do barco, né? Como todo ser humano faria. Isso. Mestre, não te importa que pereçamos? Olha só, palavras duras. E o que é que Jesus disse? Não. Como é que ainda não tendes fé porque sois tão tímidos? Olha só. Por que é que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E ele simplesmente diz, acalma-te, aquieta-te e houve bonança. Esse é o poder do nosso Deus. E essa pergunta ele nos faz cotidianamente. Você ainda é tímido? Você ainda não tem fé? Acalma o teu coração e confia. Quando nós entramos para a parte de temos que simplificar, tempo de simplificar, nós precisamos encontrar alguns contextos aqui importantes.
Uma vez o palestrante que estava aqui conosco, o Luiz Costa, ele dizia o seguinte: olha, eu já vi vários funerais, mas eu nunca vi um funeral, o carro levando o caixão e atrás levando a mudança dele. Eu nunca vi isso. Até Para poder levar as coisas dele. no Egito se fazia isso, né? O Sim, faraó até fazia na lá Colocava seus bens e ia tudo. E eles Aham. até matavam escravos, servos, Pra até a ninguém roubar. esposa do cara para ir pra junto, junto, para tratar do cara lá. Mas por quê? Porque eles acreditavam que havia vida após a morte. pós-morte. Isso. Nós não acreditamos nisso. Por isso que E- não faz sentido, né? E essa questão Nenhum. é que nós precisamos parar para entender a mensagem de Paulo, de Pedro, que ele começa a falar no contexto assim, em que nós devemos depositar as nossas posses. Uhum. Aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Se nós amamos esse mundo mais do que amamos a Jesus, é algo que nós estamos nos encaminhando para o fracasso. Como eu já disse para o senhor, Sim. o pastor Jefferson conhece muito bem, o irmão Júlio, eu tenho um filho especial. Ele é autista. E eu faço uma oração todas as noites para Deus, eu dizendo assim: Senhor, por favor, não permita que eu ame meu filho mais do que eu deva amar o Senhor. Porque às vezes eu posso colocar até o meu filho. Em primeiro Mas- lugar. Mas pastor, é teu filho. É meu filho. Mas ele não morreu por mim. Quem morreu por mim foi Cristo. Que foi o teste de Abraão com Isaac, Sim. né? Uhum. Você vai me dar para você E a- provar que não e é aonde que eu ele, tenho que sou aprender eu. se as coisas de Deus são simples. É isso e ponto final. Se eu colocar o meu amor que eu tenho que ter pelo meu filho precisa de tratamento, precisa de muitas coisas, precisa do meu tempo. Eu tenho que colocar ele, sujeitar, ele estar acima das coisas do que Deus deveria estar sendo para a minha vida. Eu estou levando a minha vida e a minha família para o abismo. E aonde que nós entramos dentro do contexto? Eu preciso simplificar a palavra de Deus. Ele não vai mandar um caminhão de mudança para você da terra para o céu. Tá tudo pronto lá. Você não vai levar nada daqui. Vai Nada queimar, daqui serve lá. vai virar enxofre. E você vai ter muito mais lá, né? Tanto é que você vai pisar em ouro. Imagina só, você vai pisar em ouro, meu amigo. Aqui a gente usa uma aliança, se mata para pagar ela, né? Você vai pisar em ouro. Pastor Leonardo, falando sobre essa questão de priorizar primeiro, colocar primeiro Deus em primeiro lugar na sua vida, e me veio as lembranças aqui da minha época do seminário. Para mim, a maior lição na minha vida foi ter que sair do país e estudar teologia em outro país, outro idioma, longe da família, longe do contexto, da cultura que eu conheço, que eu cresci. E no primeiro momento, quando nós aceitamos esse desafio, nós não entendíamos as complexidades que iríamos passar nesse período de formação. Poxa, mas Deus ele nos mostrou de uma maneira clara que todas as vezes que eu, como ser humano, eu não tinha condições de suportar alguma dificuldade ou que eu tinha condições de caminhar sozinho para resolver um problema, ele sempre resolvia por mim. A conexão do céu e da terra ela é muito interessante do divino e humano. Deus ele nunca vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Ele vai fazer por nós aquilo que nós não temos condições de fazer. Ele sempre vai nos abençoar e vai cuidar daquilo que não cabe a nós, não compete a nós fazermos. Agora, o que eu entendo em tudo isso? Para que eu vou desgastar então a minha vida com a questão dos sentimentos emocionais, com o tempo, desprendendo tempo, até mesmo noites sem dormir, por aquilo que eu sei que o Senhor ele quer o melhor por mim, para mim. Como eu mencionei agora há pouco, as nossas orações são respondidas de diversas maneiras. E quando Deus fala não para mim, será que eu ainda continuo confiando que Ele é Deus na minha vida? Quando Deus fala não para ti, você enxerga ainda que Ele quer fazer o melhor por você? Ou será que nós somos filhos birrentos? Que quando Deus fala não em uma situação para nós apenas se revoltamos ou falamos, não, Deus não está cuidando de mim. Eu acho que assim, em todos os momentos, nessa questão não só de simplificar a nossa existência aqui nessa terra, mas olhando para o céu e colocando as prioridades da nossa vida para o céu, nós temos que saber que Deus ele nunca vai querer o pior para o seu filho. E sempre ele vai buscar o que é melhor para o seu filho. Agora, basta nós entendermos o que é melhor da parte de Deus para nós.
Agora, como nós recebemos e aceitamos isso, aí que está o X da questão. O melhor de Deus não é qual mente humana. É a mente de Deus. O problema é que às vezes nós queremos fazer com que Deus use luvas humanas para poder tocar em nós. E é uma coisa impressionante, né? Em épocas de crise, você pode, na bonança, ser um bom filho de Deus, né? Um bom cristão, mas é nas épocas de crise que você busca mais o poder dele. É inevitável. Eu tenho aprendido a duras penas, quando chegam as épocas de crise que todos nós enfrentamos, eu tenho aprendido a orar assim: Senhor, obrigado por esta crise, obrigado por esse problema, porque agora eu posso depender mais de Ti. Agora eu posso te procurar mais. E eu estou na expectativa de ver o que o Senhor vai fazer. É uma oração difícil. Entregar para Deus a crise que acontece na sua vida como gratidão, porque é uma oportunidade de aprender e de ter mais comunhão com Deus. Mas eu creio que esse é o processo, esse é o caminho do aprendizado. Eu vejo assim, Léo, a parte aqui de quarta-feira fala a questão das prioridades, né? O grande teste do amor não é se tem dinheiro, se não tem. Tanto que nós aqui, nós três já cansamos de fazer casamento. Quando você chega ali diante do casal e você vai fazer viu? também, com a voz dessa não dá outra, né? Com a voz dessa daí. Literalmente os 4. É verdade. Então estamos todos nessa, né? A gente fala pro casal assim, olha, faz o voto. O voto é de prioridade. Eu vou renunciando a todas as demais mulheres. Você promete amar somente a sua esposa como mulher, até que a morte o separe ou até que Cristo volte. É interessante que é a prioridade que mostra se você ama ou não. A minha esposa, se eu chegar em casa e falar para ela assim, querida, você é a primeira no meu coração. Antes de eu terminar a frase, eu perco o pescoço. Porque minha esposa não aceita ser a primeira. É única. Exatamente. Agora, como é que eu posso imaginar que Deus aceitaria ser o primeiro, ser o segundo, ser o terceiro na minha vida? O lugar de Deus é só se ele for o único. Né? E a gente demonstra isso como? A gente usa essa expressão, né? Colocando Deus em primeiro lugar. Porque, claro, existem outras coisas que também são importantes. Mas ao Senhor só existe para ele, só existe um sentimento para ele. É amor, é adoração, é devoção. Como é que a gente demonstra isso? Dando total prioridade. Vou dar mais um exemplo. Jesus falou assim, ser fiel no pouco. Por que no pouco? Lembre-se, Deus não trabalha com o conceito de riqueza. Deus trabalha com o conceito de prosperidade, que é o conceito da vida toda. O que é prosperidade? Não é ter dinheiro. Você encontra um cara que não tem dinheiro nenhum, mas ele é próspero. Você olha para a família desse e fala assim, cara, eu queria ter a família desse cara, e não tem nenhum centavo como ele não tem, mas eu queria ter a família dele. Muita gente diz isso. Né? Então veja só, quanto que custa uma mãe? Não tem preço. Tanto que não tem para comprar nem para vender. Mas justamente porque a gente não consegue pagar com dinheiro, por isso que Deus deu. Quanto que custa o corpo? Quanto que custa o casamento? Quanto que custam os nossos filhos? Aí Deus falou assim, filho, como tem coisa que é bugiganga, as coisas mais pobres, as coisas mais paupérrimas, eu vou te dar dinheiro. Porque dinheiro compra bugiganga. Dinheiro compra carro, dinheiro compra casa. Essas coisas que perecem, que vão acabar nessa vida. Agora aquelas que são eternas, não. Você não tem como pagar, por isso que eu dou. Aí Deus fala assim, filho, se nem com o mínimo, que é o dinheiro, que é a menor parte do que eu te dou, você não é fiel, você não me coloca como prioridade, como é que eu posso entender que você me ama? Como é que você pode dizer para você mesmo que eu sou sua prioridade? Então, por isso que nós tiramos ali o dízimo e a oferta, e tem gente que fala assim, nossa, pastor, eu sou tão fiel a Deus. Amigo, você está sendo fiel na menor, porque tem tanta coisa para você ser fiel ainda. Ali é só o começo. O dízimo é o começo, a oferta é o começo. E o exemplo que nós mencionamos aqui de Abraão, né? Deus não pediu, Abraão já era dizimista e já era ofertante. Aí Deus falou assim, então, agora eu quero tudo. De você eu vou pedir tudo. Mesma coisa Deus falou para Jó. Eu sei que você é fiel no dízimo, na oferta, cuidar do pobre, do necessitado, mas agora eu quero tudo. Eu vou tirar tudo que você tem. Vou permitir que o diabo faça isso. E Jó foi fiel. Então, veja o chamado que Deus faz para nós. Não é para a gente ficar lá no mínimo. A gente tem que começar no mínimo
e um dia chegar como esses grandes homens chegaram, a dar tudo para Deus. E, Vamos lá, Júlio. Fala você, Júlio. Agora sou Tranquilo, eu, né? agora você. e é interessante que nas palavras de Cristo ele fala assim: sobre muito te colocarei. Uhum. O que é esse muito? É aqui na terra? Não. Ele está falando do reino eterno. Isso. Então, o muito está lá no reino eterno. Ou seja, tudo o que está aqui nesta vida é pouco. Isso. Por mais que você tenha, é pouco comparado ao reino Isso. eterno. Então, a tua fidelidade deve, realmente, como disse o pastor, deve abranger toda a tua vida, todas as tuas ações, não importa o tamanho da tua conta e das tuas posses. Quando o senhor mencionou aí a questão das prioridades, não é? Em que a tua esposa ela não é a primeira e sim a única, e Deus também é o único e não tem que ser o primeiro, mas o único em nossa vida, eu penso igual em relação à minha família. Minha esposa ama de paixão, minha filha ama de paixão, mas antes delas tem que vir Deus em primeiro lugar. Agora, isso é tão verdade que isso é bíblico. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, nós encontramos. Eu gosto muito da história judaica, da cultura judaica. Os judeus ensinam seus filhos até hoje dessa mesma maneira, ensinando o único e verdadeiro Deus. Não é? Se você olha ali a oração do Shema de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 6, Deus ele chama todo o povo de Israel, ou melhor, Moisés chama todo o povo de Israel e faz o que o povo de Israel? Repreende o povo de Israel, dizendo: queridos, existe um único, o nosso Senhor é o único e verdadeiro Deus, e vocês têm que ensinar esse verdadeiro Deus. Falando, quando eles levantarem, andando e antes deles dormirem para os seus filhos. Essa oração ela acompanha o judeu por toda a sua vida. Os pais eles vão ensinando na repetição para os seus filhos que Deus é único. Agora, eu quero trazer para o nosso contexto do nosso dia a dia. Será que nós temos colocado em prática esse mesmo conselho na nossa casa? Ensinado para os nossos filhos ou para os nossos parentes ou para aqueles com quem nós convivemos que Deus é único e é aquele capaz de resolver todas as nossas inquietudes nos momentos que nós tivermos dificuldades ou passarmos por algum tipo de aflição? Porque muitas vezes nós valorizamos outros deuses. Deus dinheiro, Deus bens materiais, valorizamos Deus emprego, não é? Deus pessoas, mas esquecemos de valorizar aquele único e verdadeiro Deus que é capaz de fazer o melhor por mim e abençoar-me no melhor do que Ele quer para a minha vida. Eu quero continuar aqui ainda lá no livro de Tiago, no capítulo 1, ainda no versículo 12, depois de entendermos, né, que todas as vezes que nós passarmos por provações, nós temos que ter fé que Cristo vai nos ajudar. No versículo 12 ele diz assim, olha, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a todos aqueles que o amam. Sabendo que, literalmente, todas as vezes que eu priorizar a Deus e pedir para que Ele me dê o equilíbrio, me dê a sabedoria, para eu suportar os momentos de dificuldade que eu passo, lá na frente Ele tem algo a mais para mim. E é onde que nós entramos na parte final da quinta-feira, que fala a respeito sobre que ninguém vai poder comprar nem vender. Tempo do fim. Tempo do fim, Apocalipse capítulo 13. Uhum. Quando você vê Apocalipse capítulo 13, você vai querer entender como que vai ser isso. É você ir para Daniel 3. Daniel 3 você vai ver que tem um boicote econômico, um decreto de morte, uma adoração falsa. Você vai ser refém de uma sociedade. E tudo isso vai acontecer no tempo do fim. E por que que Deus vai preparando o povo para que nesses momentos difíceis da vida, você aprenda a administrar os seus recursos e abandone o egoísmo na vida? Porque vai chegar um momento que ou você vai ser colocado diante da sociedade, você vai poder comprar, você vai poder vender. Ou você não vai poder fazer isso porque você não se encaixa mais dentro do nosso perfil. Uhum. Porque você tem o teu Deus para adorar e eu tenho o meu. E você quer descartar alguém da sociedade, tira o direito dele de comprar. Isso. Tira o direito dele de vender. Vai viver como, Você vai viver do quê? Bem interessante que você mencionou. Muitas pessoas pensam, mas lá na época da besta, você acha que eu vou adorar a besta? Eu não vou fazer um negócio desse, né? Besta Apocalipse e tal. Mas olha que interessante uma pesquisa do Datafolha de alguns anos atrás. 97% dos brasileiros creem em Deus.
É o segundo país que mais acredita. O primeiro é a Polônia, 98. E vem mencionando a quantidade de católicos, de protestantes e tal. E um dado me chamou muita atenção, chamou a atenção da pesquisa. 58% dos brasileiros responderam o seguinte: eu faço qualquer coisa desde que dê certo. E mostrou um sincretismo, ou seja, Sim. há pessoas que, por exemplo, não estou aqui fazendo uma crítica a nenhuma religião, mas a pessoa que, por exemplo, às vezes é católico, mas vai no centro espírita, vai no centro de Umbanda. A pessoa que é protestante, mas põe um galho de arruda na cabeça, põe a moeda debaixo do Buda, consulta horóscopos. Ele atira para todo lado, onde Atira- acertar. Exatamente, ou seja, a resposta de 58% das pessoas foi: eu faço qualquer coisa desde que dê certo. Agora você imagina esse contingente na época em que vem um decreto dizendo assim: ou você transgride a lei de Deus, ou você para de ter os seus direitos civis. E é onde que nós temos que nos preparar, porque Deus já está querendo dar uma lição para nós, dizendo assim, olha, vocês precisam abandonar os desejos do teu coração, vocês precisam abandonar os prazeres da carne, você deve deixar de ser egoísta, porque vai chegar um momento que você vai ter que decidir. Ou você vai estar comigo, ou você vai ser contra mim. 58% de uma população diz, o que estiver dando certo, Eu vou. eu vou. E isso no mundo de liberdade. Imagina quando tiver a opressão Exato. junto. E é onde que nós vamos encaminhando para o fim. Sim. Queridos, estamos chegando ao fim e eu quero terminar aqui, juntamente com os meus amigos, uma mensagem especial, pastor Marcelo, para esse povo maravilhoso que está nos assistindo, ao ponto. Ok. Bom, se Deus não for o primeiro, o único na sua vida, ele não vai ser o número 2, número 3, número 5, nem número 20. Ou ele é único, ou ele não é nada. Então, se você ainda quer ter Deus na sua vida, tome o maravilhoso costume de dizer: Senhor, como Maria tomou, né? Aqui está a sua serva. Cumpra-se em mim a sua vontade. Sendo gostoso ou não sendo. Sendo possível aquilo se cumprir ou não. Isso não é problema seu, não é problema meu. É Deus, Ele é quem faz o milagre. Vamos nos entregar nas mãos de Deus agora, para quando chegar o tempo de turbulência que nós vamos passar, nós possamos ser fiéis hoje, amanhã, enquanto estivermos no mundo. Amém. Eu queria concluir apenas lendo um versículo para você refletir na época de crise. Abacuque 3, verso 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, eu, todavia, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Em épocas de crise, mantenha a alegria no Senhor, porque o resultado vai ser esse: andar altaneiramente, que é um símbolo dos vitoriosos na Bíblia. Amém. Amém. Pastor Jefferson. Eu vou no texto que eu li no começo aqui, Salmo 120, pastor Leonardo, versículo 1. Quando você estiver em momentos de aflição, de angústia, clame ao Senhor e Ele sempre vai te ouvir. Ele vai dar a paz que você precisa, a perseverança que você necessita. E se você suportar e tiver ali o equilíbrio para lidar com todas essas administrações críticas que passarem na sua vida, lá no final você vai receber a coroa da vida a qual o Senhor te prometeu. Que Deus te abençoe. Muito bem, queridos, chegamos ao fim de mais uma lição de Escola Sabatina. Que bom que você esteve aqui conosco. Administradores fiéis à espera do Mestre, nós estamos aqui, pensando, orando, para que o nosso Mestre venha o mais rápido possível, para vivermos a eternidade ao lado dele. E diante de tudo que estudamos aqui, você possa encontrar algo especial, colocar em prática e guardar bem, de uma forma bem querida no seu coração. Que Deus possa te abençoar, que você venha resplandecer a graça desse Deus salvífico. Vamos terminar com uma oração nesse momento? Irmão Júlio, o senhor pode orar por nós? Claro, claro. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que nós tivemos de estudar, de contemplar a Tua palavra. Senhor, certamente muitas pessoas que participaram desse estudo, que participam dessa oração, têm lutas, têm batalhas e clamam a Ti por Tua misericórdia, porque enfrentam crises. Derrama a Tua graça, Senhor, na vida de cada pessoa que ergue o coração e os clamores a Ti nesse momento, para que, mediante Tuas bênçãos, todos nós sejamos
testemunhos vivos do teu amor e da tua salvação. Amém. Nós te pedimos e agradecemos no nome do incomparável Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, chegamos ao fim da 11ª lição. Quero te lembrar, semana que vem nós temos um encontro marcado aqui. Não se esqueça, será a última lição do trimestre e tem um tema muito especial. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no YouTube, Filho de Deus. Clica no sininho, @paulistaleste, se inscreva para você receber as notificações. Ou se você quer nos seguir no Instagram, mips.apl, que você estará recebendo todas as novidades daqui da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que você tenha uma linda semana na presença desse Deus e saiba que você é muito especial para Jesus. Um grande abraço.